Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e eu quero apresentar um material histórico, um material principalmente o pessoal mais antigo aí deve conhecer, tá? Palestras em Teologia Sistemática, Henry Clarence Thyssen. É um material publicado pela editora Batista Regular, é um material que está há muito tempo no mercado, olha só. E é uma teologia sistemática, porém é uma teologia sistemática em forma de aulas. Gente, pensa num material bacana para te ajudar a fixar e também muitas das vezes dar aulas sobre teologia sistemática. O autor, o Henry Clarence Thyssen, né? Ele era batista e ele seguiu uma linha bem assim conservadora, um material altamente conservador, ortodoxo, na visão batista. E o Henry Clarence Thyssen, ele soube transformar a teologia sistemática em palestras, em aulas. E eu vou mostrar um pouquinho desse material para vocês aqui. Vou deixar também, caso alguém queira comprar, lá no site da editora Batista Regular, tá num preço até acessível. Pelo menos a última vez que eu vi lá, tava um preço bem bacana. Não é um material exaustivo, eu praticamente fiz a leitura toda deste material, olha só. Eu tô na parte da escatologia, no finalzinho da escatologia, mas eu fiz muitas marcações e é um material que me ajudou muito no entendimento da teologia sistemática. É um material meio dogmático, o autor tem uma linha de pensamento, ele trabalha na sua visão, na sua linha de pensamento, e muitas das vezes ele bate de frente com aqueles que creem ao contrário, tá bom? Então, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, compartilhe os nossos vídeos. Na descrição desse vídeo tem os canais parceiros para vocês também se inscreverem. E segue lá o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e aí você será muito edificado através do nosso conteúdo. Mas não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante você deixar o seu joinha e você se inscrever aqui no canal. Bom, capa brochura. Vocês encontram esse livro no outro tipo de capa, uma capa mais meio amarelada, tá? Mas é o mesmo conteúdo. Palestras introdutórias à teologia sistemática, tá? Henry Clarence Thyssen, olha só, ele foi aí, né, teólogo, material Imprensa Batista Regular do Brasil, é da editora Batista Regular. Em português, esse material ele é a quarta impressão. A primeira edição foi em 1987 em português. É um material que já está há bastante tempo no mercado. Eu comprei aqui a quarta impressão de 2006. Eu comprei lacradinho, bonitinho. Olha só, o índice de conteúdo. Então aqui vocês vão ter o índice do conteúdo deste livro. Ele vai trabalhar os primeiros pontos da teologia, né? A prolegômena, como nós costumamos dizer, a parte 1 sobre teísmo, a parte 2, bibliologia, parte 3, a teologia propriamente dita, tá? Parte 4, ele vai trabalhar a natureza de Cristo, junto com a parte de Deus, ele vai trabalhar a matéria da cristologia. A parte 5 ele vai trabalhar a angeologia, parte 6, antropologia. Depois ele vai falar a respeito da queda do homem, né, o pecado. A parte 7, né, parte 6, perdão, soterologia. E dentro da soterologia ele fala mais a respeito da pessoa de Cristo, tá bom? Então ele vai exclusivamente falar de Cristo nessa parte. Depois ele vai trazer a aplicação da salvação. E aí ele vai seguir até a parte 7, que fala sobre eclesiologia. E a parte 8 sobre escatologia. Um índice muito dividido pelos pontos, né? Como eu disse, ele dividiu o seu material em aulas. Isso eu achei muito interessante. E ele finaliza na página 374. Não é um material tão exaustivo. Ele tem aí mais de 360 páginas. Mas engane-se, tá, pessoal? Porque a letra não é tão grande, é uma letra pequena e a diagramação também, ela é um pouco pequena, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar aqui o conteúdo. A gente tem a introdução, temos um prefácio e aí entramos nos prolegômenos. O que os prolegômenos vão abordar?
a natureza e a necessidade da teologia. Então ele vai firmar a sua visão com relação aos pontos iniciais da teologia. Como eu disse, ele divide em aulas. Como é que seria isso? Ele traz primeiro uma introdução e aí ele traz os pontos e divide esses pontos em partes. Por exemplo, natureza da teologia. 1, teologia e ética. 2, teologia e religião. E ele traz a explicação. Bom? Ponto 3, né? Teologia e filosofia e a necessidade da teologia. Então, esse já é o segundo ponto. É interessante, ele faz essa análise de uma forma bem legal. E aí no capítulo 2, a possibilidade de visão da teologia, ele vai dividir alguns pontos em aulas, como eu disse, olha só, possibilidade da teologia. A possibilidade da teologia advém em duas coisas, a revelação de Deus e os dons do homem. A revelação de Deus se faz em duas formas, geral e especial. Os dons do homem são dois tipos, mentais e espirituais. Vamos estudá-los com algum cuidado. Então, como se fosse aulas, né? Então, primeiro ele trabalha revelação geral de Deus e traz uma explicação. Revelação de Deus na história, ele cita bastante passagens bíblicas e ele vai discorrendo as aulas. Como eu disse, são palestras e são palestras assim numa linguagem bem tranquila. São aulas de teologia sistemática que você pode aplicar aí na sua igreja, na sua escola bíblica dominical. Bom? E aí já entramos aqui no 2, os dons do homem. Bom, sempre antes, aqui ele finaliza os prolegômenos, né? E ele sempre entra nas partes, né? A parte 1 agora sobre o teísmo, ele traz uma introdução dividida por pontos e depois ele entra na matéria propriamente dita sobre o teísmo. Essa parte eu achei interessante e ele faz muito isso durante o seu material, ele faz uma apologética, tá, pessoal? Por exemplo, ele vai trabalhar aqui a definição de Deus, a existência de Deus, tá? E depois, eu achei interessante que nós finalizamos, né? Opiniões do mundo não cristão. Então ele vai trazer a visão, ou as visões, né, do mundo não cristão com relação a Deus. Então aqui ele vai fazer a apologética. Ele traz o primeiro ponto, o ponto de vista ateístico, o ponto de vista agnóstico, o ponto de vista panteísta. Então uma parte bem interessante. E aí ele traz sempre no final de cada parte a visão apologética em defesa a visão cristã evangélica ortodoxa, tá bom? Então achei isso muito legal e como eu disse, toda a matéria aqui, todo o escrito é dividido em palestras, em aulas. Isso é de extrema importância para nos ajudar a explicar toda a matéria da teologia. A parte 2 trabalha a bibliologia, então a gente já vai entrar aqui no estudo das escrituras. Então ele traz alguns argumentos, divide esses argumentos em pontos, argumento a priori, né? Depois o argumento da analogia, argumento da natureza da Bíblia. Então ele trabalha aqui, ó. Esta é a incorporação de uma revelação divina. Consideramos em primeiro lugar o conteúdo da Bíblia. Então ele vai dividido assim. Depois, consideramos em segundo lugar a unidade da Bíblia. Então ele vai apresentando como se fosse uma aula, tá? Em primeiro lugar, nós consideramos a natureza divina, né? A natureza da Bíblia, né? Inspirada. Depois a unidade, né? Todo o texto, aí ele cita aqui, apesar de ter sido escrita por uns 40 autores de diferentes períodos, né? Um período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia é um só livro, tem um só sistema doutrinário, um só padrão moral, um só plano de salvação, um só programa das eras. Ele vai discorrendo de forma fantástica. Inclusive, ele vai trazer uma argumentação em defesa, ele faz uma apologética. Esse material sempre trabalha assim, fazendo uma apologética em defesa à visão ortodoxa. Isso é muito bacana. Então aqui a credibilidade dos livros da Bíblia, ele vai fazer da mesma forma, como eu disse, citando várias citações bíblicas e também toda a sua visão, mostrando que a Bíblia é totalmente inspirada. Aqui nós entramos na parte 3, a teologia propriamente dita, vai trabalhar sobre a natureza de Deus. Eu fiz várias marcações, né? Então a essência de Deus, ele vai dividindo por pontos, pessoal. Deixa eu aproximar aqui, olha só. Espiritualidade, e aí ele vai entrar 1, ele é imaterial incorpóreo. 2, ele é invisível. Olha só, citando passagens. 3, ele é vivo. 4, ele é uma pessoa. Então isso é muito bom para você ter um entendimento claro, como se fosse aulas de teologia, tá bom? A parte dos atributos também, olha só, atributos não morais, então
presença, onisciência, onipotência. Então, olha só. Tem aqui uma explicação muito legal, olha só. Mostrando aqui uma visão clara. Deus ele é onipotente, porém ele não passa por cima dos seus atributos. E os atributos morais, né, santidade, ele vai dividindo por pontos, olha só. Aí vem o amor de Deus, a benevolência, a misericórdia, ele vai dividindo por pontos para te ajudar a ter um entendimento claro. São aulas de teologia em um livro. É interessante algumas coisas que ele coloca, né? Olha só, ele deixa bem clara a sua posição, que ele foca muito na vontade permissiva de Deus, que Deus não decreta. Deus, na verdade, ele não é o autor do mal, ele vai explicar isso aqui. Essa parte é dos decretos, tá? E depois ele vai trabalhar a obra de Deus na criação, né, ou a criação. Então aqui, inclusive, ele vai bater muito de frente com algumas linhas sobre a criação, e ele vai dar o seu parecer sobre a criação, 7 dias da criação, se eram 7 dias literais ou período de tempo. Ele vai seguir uma linha, ele crê que talvez seria um período de tempo mesmo, e não 7 dias literais. Então, muito bom a forma como ele coloca as obras de Deus, o seu governo soberano. Ele vai discorrendo os assuntos, olha só, por exemplo, a doutrina da preservação. Ele traz a definição, a prova, dividindo por pontos, o método de preservação, e ele coloca em negrito os pontos, né? Facilita muito o estudo, e depois ele trabalha, olha só, as visões, e depois ele apresenta a sua linha de pensamento, doutrina da providência, e ele vai citando a sua linha de pensamento. Bom, depois dessa parte aqui de Deus, né, ele vai trabalhar a angeologia, que é a doutrina dos anjos. E ele divide a angeologia, tá? Essa parte é dividida em 2 fases, né? Que depois ele trabalha não só o destino dos anjos, mas ele vai trabalhar também a origem dos demônios, tá? A partir da página, depois lá, depois da parte dos anjos, eu pulei a página, né? Então ele vai trabalhar também os anjos maus e a origem dos demônios, tá bom? Parte 4, antropologia, a doutrina do homem. Então ele vai mostrar desde a criação até a queda. Então ele tem assim, ele sempre traz uma ênfase apologética, né? Eu achei isso muito interessante na natureza original do homem. Olha só, ele traz algumas linhas, né? Essa explicação é muito interessante. Do pelagianismo, do agostinianismo, né? Então é bem interessante a forma como ele trabalha. Inclusive ele vai trabalhando a constituição do homem, a tricotomia e a dicotomia. Ele segue uma linha dicotomista, tá? Já vou adiantar para vocês. Aqui a gente tem também a questão da preexistência da alma. Ele faz uma apologética com relação a isso, explicando aí essa questão da preexistência da alma, que algumas linhas aí seguem. Então ele vai explicar bem. E a queda do homem, ele vai trabalhar que o homem, né, pecou, e a depravação total, ele defende bastante essa depravação, tá? Dentro das consequências, dividindo por pontos. Por exemplo, olha só, o pecado não é eterno, o pecado não se origina na limitação do homem, o pecado não se origina na sensualidade, o pecado se originou no ato livre de Adão. As consequências imediatas do pecado, os efeitos, tudo por aulas. A queda, imputação e consequências raciais. E ele faz aqui uma análise da teoria pelagiana. Ele é totalmente contrário à teologia pelagiana. Eu percebi um erro apenas dele, tá? Que ele traz uma comparação aí. Ele traz um erro dizendo que o arminianismo é um semi-pelagianismo. E ele segue uma linha arminiana, tá, pessoal? Ele segue uma linha arminiana. Ele não se considera um arminiano clássico aqui, tá? Ou que ele é um arminiano, mas ele segue uma linha arminiana na soteriologia.
mostrando todos os pontos, né? Aqui, a natureza e consequências finais, ele vai trabalhar o significado da depravação, extensão, e aí dentro da visão da depravação total. E aí a parte 4, soterologia. Olha só, a eleição aqui de cara, ele defende a eleição pela presciência. Então ele segue uma linha arminiana, tá? Então você que quer um material aí para você trabalhar a linha arminiana em aulas também, arminianismo clássico, esse é o arminianismo clássico mesmo. Ele vai trabalhar dentro dessa visão. Aqui ele tem a pessoa de Cristo, opiniões históricas, ele vai fazer uma linha apologética também. Depois ele vai trabalhar a opinião ortodoxa da cristologia da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, a humilhação de Cristo, encarnação, natureza, divindade, a obra de Cristo, sua importância, sempre dividindo por aulas, como eu disse para vocês. Tem uma abordagem aqui bem apologética, né? Olha só. Ele mostrando que a morte não foi um mero acidente, que ela foi totalmente planejada, a morte de Cristo, né? Então, o significado e extensão da morte de Cristo. Então ele traz aqui, ela satisfaz a justiça de Deus. 2, satisfaz a lei de Deus. 3, está envolvida na expiação, né? Reconciliação, resgate. Ele traz termos originais também para explicar a sua linha de pensamento. E claro que, olha só, Cristo, ele morreu pelos eleitos, mas Cristo também morreu pelo mundo inteiro, expiação ilimitada. E aqui tem também uma prova que ele crê na eleição condicional. A pessoa precisa crer em Cristo e ela é condicional, claro, à fé, porque a salvação em si, somente aqueles que creem, tá? Então aqui tem uma explicação na expiação ilimitada que ele crê. Sua ressurreição e ascensão, vai trabalhar. E por fim, a aplicação da salvação. Eleição e vocação. Então aqui a gente tem a visão arminiana que ele defende da eleição e os decretos da salvação. Então olha aqui, olha que interessante. Por eleição entendemos que é aquele ato soberano de Deus e graça pela qual ele escolheu em Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabiam que o aceitariam. Isso é uma visão arminiana clássica com relação à eleição. E aí ele vai trabalhar, vou dar um zoom aqui, eleição e presciência. Gente, ele arrebenta nessa parte, na visão arminiana, aí para quem segue essa visão, ele arrebenta. Cristo morreu por todos os homens, né? E aí ele vai trabalhar a eleição condicional, né? Que ele traz uma explicação dentro da visão arminiana. Ele não diz de forma clara, eu sou arminiano, mas ele segue a linha arminiana. Então olha só, vocação, conversão, tá? A importância do arrependimento, significado do arrependimento, dividido em pontos. Elemento intelectual, emocional, volitivo, e aí ele usa a palavra grega metanoia. O elemento da fé, importância da fé, né? Justificação e regeneração. Ele trabalha na visão tradicional, né, histórica e também cristã evangélica, mas todas as linhas seguem a questão da regeneração, a adoção. E por fim, ele traz aqui, eu até coloquei aqui, né, no resumo aqui da parte, pontos para fixação, né? Justificação, nova reputação, regeneração, nova vida, e adoção, nova posição, filho de Deus, né? Filho por adoção, que ele traz aqui nas aulas, eu coloquei como fixação. Então a soterologia parte B, aplicação da salvação. Aí a gente tem a santificação, que ele vai mostrar de uma forma bem interessante essa parte. E por fim, os meios da graça, né, que ele coloca a palavra de Deus e a oração, né, como meio de graça e como ela age na vida do cristão. E eu pulei uma parte aqui que é importantíssima, tá? Que é a perseverança. Ele crê que é impossível um cristão perder a salvação. Ele segue uma linha arminiana clássica de 4 pontos, tá bom? Então, o último ponto, ele crê que Deus, de fato, ele sustenta. Então, há esse entendimento aqui. Depois dos meios da graça, nós entramos na parte da eclesiologia,
ele vai trabalhar muito bem essa questão da eclesiologia dentro de uma visão batista, tá? Que é a visão que ele vai seguir. Aí ele vai mostrar os ofícios da igreja, e aí ele vai considerar o sistema congregacional como mais assim próximo daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. As ordenanças na igreja, ele vai trabalhar como ordenança, explicar o porquê muitos chamam de sacramentos, e aí ele coloca batismo e ceia do Senhor. Ele defende o batismo por imersão e a ceia do Senhor como um ato simbólico na visão aí que a gente segue na visão batista. Missão e destino da igreja, uma parte muito interessante, né? E aí a eclesiologia, muita gente deve estar curiosa, qual é a linha que Henry Clarence Thyssen segue na sua escatologia. Ele traz algumas interpretações que ele discorda, primeiramente, e aí ele vai trabalhar dentro da visão pré-tribulacionista. Ele segue essa linha, né? E depois a visão pré-milenista, dispensacionalista também, que ele vai trabalhar nessa visão, que é a visão que o Henry Clarence Thyssen segue. Não é a visão que eu sigo, quase que esse material ia seguir todas as visões que eu trabalho, né? Que eu creio, mas na escatologia ela segue uma linha pré-milenista, dispensacionalista. Depois a questão do milênio, ele vai trabalhar o milênio, né, o estado final. E aí nós encerramos o conteúdo deste maravilhoso material, Palestras em Teologia Sistemática, Henry Clarence Thyssen. Como eu disse, é um material que transformou a teologia sistemática em palestras, em aulas, para nos ajudar a entender toda a dinâmica da teologia sistemática na visão de Henry Clarence Thyssen, uma visão batista, arminiana, né? Mas é um material muito bacana para a gente estar estudando.